Boa noite, professora. Sou Marcos Paulo do grupo 3. A gente está fazendo um trabalho de metodologia do ensino da matemática. E é isso. Boa noite, professora. Aqui é o Lucas Carinha de Oliveira. Olá, meu nome é João Victor. Olá, professora. Meu nome é Pablo Oliveira Porto e eu vim apresentar esse trabalho para a matéria de metodologia do ensino da matemática, matéria a qual a senhora é professora, né, professora Delmara. E esse trabalho é referente a uma análise crítica do livro do ensino médio, sendo ele de volume único ou os 3 volumes, sendo que nosso grupo, especificamente o grupo 3, preferiu falar sobre um volume único, sendo mais específico ainda sobre o livro do Jackson Ribeiro, da editora Scipione, o qual eu vou estar mostrando logo mais, e vamos para o trabalho. E aí, professora, tudo bem? Meu nome é Marcos Paulo, eu faço parte do grupo 3 e eu vim falar um pouco sobre o livro de matemática do ensino médio. Mostrando se ele tem ou não capacidade de deixar o aluno sabendo a relação praticamente do mundo com do nosso mundo, né? Porque tudo nessa vida a gente tem uma relação de alguma coisa com outra. Quando a gente compra, é relação do quantidade com dinheiro, e eu vou ter que falar sobre isso dentro do livro, né? E essa matéria de relação está muito atrelada à função, já que a gente sabe que toda função é uma relação, então com certeza está muito atrelada, né? A gente observa aqui no livro, ele deixa isso bem claro, através de muitos exemplos, muitas ilustrações, como a vida da gente está relacionada com a relação, ou seja, com a função. Aqui nesse exemplo aqui, que foi o primeiro exemplo da matéria de funções, é o exemplo do litro com o preço. Aqui para baixo tem outros exemplos muito bons. E nos exercícios também, ele deixa bem claro que isso está sempre relacionado à nossa vida, né? Notamos também a qualidade dos exercícios, né? Que alguns exercícios vêm com características de serem bem tranquilos, assim como os outros, como esse daqui do Enem, vem com uma característica de ser um pouco mais difícil. Um exercício para aumentar o desempenho do aluno, né? Fazer com que ele estude e pense mais, né? Notamos também que, além de ser um capítulo praticamente todo, né, falando sobre isso, notamos que é um capítulo bem extenso, com muitas explicações, muitos exercícios, além da variação de exemplos, né? Porque necessariamente ele não ficou preso em só falar das coisas que não conhecemos, exemplo, falar só dos pontos no plano cartesiano, mas também ele teve como se fosse uma maldade de colocar a vida cotidiana da gente aqui no livro, né? Que ainda mais aqui, ó, mostrando o consumo de energia, uma relação também, o consumo de calorias, ou seja, com alimento, com energia, e a gente podendo fazer uma relação sobre isso tudo, né? Ou seja, a gente podendo ver que a matemática em relação à relação, ela está bem presente no nosso dia a dia. E isso, ao meu ver, é muito bom, né? Porque faz o aluno se interessar muito mais pela matéria, né? E aqui, ó, a gente pode ver que eu acho que eu já até falei, né? Que é muito grande o capítulo. Se eu não me engano, tem mais de 150 páginas. E mostra perfeitamente, faz o aluno ter um desenvolvimento bom e instiga o aluno a procurar mais o livro. Mas tirando isso, é um livro que trabalha bem as grandezas, mas que não incentiva o aluno a criar, né? Como assim, Marcos? O livro, ele faz você descobrir um pouco sobre as grandezas, as relações que uma tem com a outra, mas em nenhum momento do livro ele te ensina, ele te pede para você
em vez de você ser a pessoa que resolve o exercício, ser a pessoa que cria o exercício. Que você cultive a criatividade, né? Para você poder entender melhor no seu dia a dia, né? Porque, ao meu ver, o que melhora o desenvolvimento do aluno na escola, além de ser um professor qualificado, um livro com muitos recursos, é a gente poder trabalhar o que aprendemos na escola, na nossa casa, no nosso dia a dia, a gente poder ver para que realmente serve, não necessariamente só para quando a gente faz um aperfeiçoamento dessa matéria, exemplo, como a faculdade ou algum trabalho relacionado na área, né? Acho que faltou também um pouco exemplos de eletricidade. Aqui no caso ele colocou muitos exemplos de preço, né? Tabela de preço, que realmente a tabela de preço é uma função em que relaciona as grandezas, né? A grandeza quantitativa de quantidade mesmo, de quanto você quer, e a grandeza real, né? Quanto tem que pagar, quanto vai custar. Mas em outras partes ele meio que dá uma ignorada nas grandezas. Olá, professora. Sou o aluno Pablo Oliveira Porto. Somos o grupo 3. Esse é a atividade 2. A senhora pode ver aqui na descrição, em que o nosso trabalho atual é fazer uma análise e uma crítica do livro didático do ensino médio, sendo 3 volumes ou um volume único. Nós, no caso especificamente, pegamos um volume único, em que eu vou falar aqui mais para frente qual vai esse volume. O livro que eu irei apresentar no trabalho é o livro de matemática do ensino médio, por Jackson Ribeiro, da editora Escipione. Baixei esse livro na internet mesmo, encontrei, foi até bem difícil eu encontrar esse livro. Eu encontrei esse livro aqui em um site chamado Library Genesis, algo assim. Vou estar deixando o link disponibilizado para a senhora poder estar acompanhando. Enquanto isso, eu vou aqui falar sobre o livro. Bom, professora, esse livro conta com 642 páginas. Isso inclui na capa, contracapa, bibliografia e etc. Porém, eu achei ele, sim, bem completo, mesmo que, já vou avisando, eu não consegui achar de maneira nenhuma, especificamente o que foi pedido para o nosso grupo. Porém, eu não posso negar que eu gostei muito desse livro. Esse livro, ele aborda de uma maneira muito didática, inclusive usando as habilidades aqui do lado, as competências, né? Olha só que maneiro. Ele, por exemplo, aqui tem um painel de coleção, né? Que fala sobre as habilidades. Ele tem esse painel de coleção e que cada capítulo, o livro em si, ele divide por unidades. E cada unidade aqui, às vezes tem um capítulo só, mas às vezes tem mais de um capítulo, como a unidade 2 que tem 7 capítulos. Porém, ele separa unidades também por competências. Por exemplo, ele garante para nós que na unidade 1, dentro aqui do capítulo 1, né, que é o único capítulo que tem na unidade 1, ele vai falar sobre essas 5 competências, entendeu? Inclusive, olhando aqui, foi quando eu pude ver que nenhuma delas é sobre grandeza, na unidade 1. Quando passamos para a unidade 2, nós vamos ele falar sobre mais 6 competências agora, certo? Inclusive, aqui você pode perceber que, sim, temos 2 competências falando sobre grandezas, envolvendo grandezas. Por mais que, como eu já disse, não seja específico sobre o que nós queremos, né? Que é grandezas obtidas por outras grandezas, pela razão ou pelo produto de outros. Aqui ainda não fala sobre isso. Aqui fala sobre como analisar gráficos contendo grandezas, como construir tabelas contendo grandezas, se uma grandeza é inversamente proporcional ou diretamente proporcional, o básico de uma grandeza, mas ele não fala grandezas obtidas por outros. Isso aqui já estamos falando da unidade 2. O outro lugar que eu achei era na unidade 4. Essa daqui, na unidade 3, eu não achei mais falando sobre grandeza. Porém, na unidade 4, eu pude achar aqui falando sobre grandezas. É uma das habilidades que ele promete ensinar dentro da unidade 4, sendo dentro desses 2 capítulos. E aqui também, falando sobre grandezas, entendeu? E isso eu pude notar e foi os lugares que eu decidi falar, né, sobre nesse trabalho aqui. Já vou pular lá para a página da unidade 2, uma das primeiras páginas que fala sobre grandeza. Aqui na unidade 2 foi um dos primeiros lugares que eu achei falando sobre grandezas, né? Porém você vê que ele aplica elas de uma forma relacionando a funções.
Você pode ver aqui nos capítulos que o capítulo 2 fala sobre noção de funções, o capítulo 3 fala sobre função afim, o 4 função quadrática, função modular, função exponencial, função logaritmo. E podemos ver que já na introdução ele já começa falando sobre grandezas. A gente pode perceber aqui que aqui ele fala sobre grandezas. Ele vem dizer sobre o conceito de grandezas, quando relacionamos a grandezas a variáveis. Aqui ele usa um exemplo de quando nós relacionamos cada litro de gasolina com quanto a gente deve pagar, né, num gráfico. Inclusive até um exemplo engraçado, né, como nós estamos passando por esse momento agora, em que a gasolina está 3 vezes, chegando até 3 vezes esse preço que está aqui usado no exemplo. E isso podemos ver, né, que sim, elas podem sim ser variadas, e você entender como que você pode calcular até mesmo se o própria constante aqui de o preço por litro, né, se ela variar, como que você consegue ainda continuar calculando essa função, o preço de quanto você vai pagar por determinados litros de gasolina. Então, aqui quando ele começa a falar sobre esse assunto de grandezas, mas voltada a mais a variação dessa grandeza mesmo. Ele passa alguns gráficos, inclusive, alguns exemplos, mas, como eu já disse, nenhum envolvendo grandezas. Produto ou razão delas obtendo outros. O máximo que podemos, assim, forçando um pouco, obter uma grandeza, uma nova grandeza aqui, através, no caso de um produto, aqui de uma razão entre duas grandezas, é o preço por litro, né? O preço de quanto nós vamos pagar por um objeto por litro. Que aí a gente pega o preço que a gente pagou, a gente pega aqui, seria pegar o preço que a gente pagou, dividir pelo litros que a gente pagou, que a gente recebeu. Isso daria o preço por litro, né? O valor daquele produto por litro. Isso, a gente forçando um pouco, conseguimos ver que isso aqui é uma nova grandeza obtida em razão da fração entre o preço e o litro. Aqui ele fala um pouco sobre gráficos de funções, né, usando algumas grandezas. Nesse caso aqui seria o número de medalhas por países, né, cada país que ganha um número de medalhas em uma determinada época. Podemos ver exercícios relacionados a grandezas, só que é sempre relacionado a grandezas em um gráfico, né? Uma grandeza que está variando ali, e temos uma variação de grandeza sem obter uma nova grandeza. Ele não está, em nenhum momento aqui ele faz exercícios sobre velocidade, sobre, enfim, nada relacionado a grandezas obtidas por outros. Aqui eu acho que ele poderia usar mais grandezas relacionadas a outras, até mesmo dentro das funções, de qual maneira. Ele poderia fazer um gráfico em como uma aceleração aumenta em relação ao tempo, e com isso, como a velocidade também aumenta em relação à aceleração e o tempo, entendeu? Isso aí já ficaria mais a cargo de um gráfico 3D, mas ele poderia também não ir muito longe. Ele poderia simplesmente, ao invés de colocar aceleração, colocava um espaço percorrido. Ele colocava um espaço percorrido em direção a um tempo. Fazer um gráfico sobre essas duas propriedades e pedia para o aluno, através desse outro gráfico, fazer uma correlação, obtendo assim a velocidade, fazendo um novo gráfico, dizendo, por exemplo, a velocidade em relação a tal espaço percorrido ou a tal tempo percorrido, entendeu? A gente pode ter uma variação naquele gráfico de espaço-tempo, e com isso também teremos uma variação na velocidade no novo gráfico, em que ele poderia obter através da razão entre o espaço e o tempo, entendeu? Então, essa seria uma boa ideia a se adotar nesse caso aqui, ao meu ver. E ele poderia passar questões referentes a isso, para reforçar mais essa ideia. Vemos aqui ainda na unidade 2, ele também falando sobre a parte de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, que ainda seria assim as noções básicas de grandezas. E continuando, usando ainda isso nas funções, né? Como por exemplo,
Quanto mais trabalhadores eu tenho, mais açúcar eu vou produzir e menos tempo vai demorar para produzir esse açúcar. Então, isso é uma das coisas que podemos ver ele usando a grandeza, porém, nada ainda sobre o que buscamos. Olá, aqui é o Lucas Caran de Oliveira. Estarei falando sobre o Manual do Professor de Matemática, do Jackson Ribeiro, da editora Scipione. Então, professora, como foi visto, essa habilidade que estamos procurando, ela não tem uma matéria que aborde especificamente sobre ela. Ela se encontra apenas na parte de função. Então, não tem muito o que a gente está abordando, já que já foi bastante falado sobre isso. O que eu tenho seria uma sugestão que seria ter uma parte falando mais sobre ela, em específico, e dando alguns exemplos. E creio que também essa parte seria mais, assim, buscado numa parte, visto melhor numa parte de física, que abordaria mais sobre essa habilidade que estão procurando. E creio que é só isso mesmo, professora. Não temos muito o que estar abordando, já que esse é um volume único e não encontramos ele em mais nenhuma parte do livro. A única solução mesmo seria incluir no livro essa habilidade de uma forma mais clara e específica. Obrigado.